E o primeiro cais que eu montei como um negócio em Paraty, no começo tinham 3 ou 4 barcos, paravam os meus amigos que trabalham com barcos em Paraty, os caiçaras de Paraty, que vivem hoje de barco, e eles achavam engraçado, eles falavam, mas o que é esse troço flutuando aqui? Eu falei, é um cais. Mas o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu queria viver disso, era a minha utopia. Eu falei, eu quero cobrar para alguém estacionar o barco comigo. Ele falou, mas você é louco. Eu falei, por quê? Ué, eu posso parar o meu barco aqui durante 50 anos de graça. Não vou pagar nada. Por que eu vou pagar para você para parar um barco no cais? Eu falei, uai, porque no cais você tem água, tem luz, tem um banheirinhos aqui em cima, tem como chegar por terra, e, de repente, os 2 barcos viraram 20 barcos, e, de repente, o negócio foi crescendo. Hoje a gente tem uma comunidade de mais ou menos 300 e poucos barcos, e trabalham nessa comunidade mais de 600 pessoas que são muito felizes, ganham muito bem, ganham muito mais do que um gerente de banco, por exemplo. E assim eu descobri uma atividade que não existe ainda no Brasil de maneira regulada, regulamentada, porque a gente tem um problema de ordem trabalhista, a gente não tem como profissionalizar quem trabalha num barco de turismo, a menos que ele faça marinha mercante. Mas essa é uma atividade hoje que é extremamente gratificante e próspera, e a minha utopia da escola acabou se tornando realidade. A gente trabalha hoje no mar. O meu escritório fica na água, o departamento de pessoal é na água, a contabilidade é na água, a fabriquinha de gelo e a oficina ficam na água, não na terra, não na terra. E o que a gente precisa da terra? Apenas o abrigo e a água doce, as nascentes de água. Hoje aqui vivem, entre esses 300 barcos, a gente tem o maior índice de barcos estrangeiros que estão viajando pelo mundo, tem uma comunidade de barcos viajantes, é muito interessante. Essa semana chegou um cara maluco lá, um cara chamado Eruk, um turco, que está terminando uma volta ao mundo a remo. Eu fiz uma viagem a remo há 30 e poucos anos atrás, achei que tinha assim, exaurido minha cota de imbecilidades e essas coisas. Esse cara já atravessou o Atlântico, o Pacífico e o Oceano Índico, a remo. Ele está remando, acho que há uns 10 ou 12 anos. É um completo doido, muito interessante. Ele está num veleiro agora, está levando um veleiro. E assim tem pessoas muito interessantes de vários lugares diferentes. Gente muito simples e gente muito complexa também. Tem pessoas de todos os tipos. Essa experiência em Paraty me introduziu no mundo dos barcos de uma maneira engraçada. Como eu disse, quando eu voltei para Paraty, eu adorei ter feito remo durante 6 anos em São Paulo. Adorei. E eu lia tudo sobre remo, até que eu descobri um dia a história de 2 jornalistas que queriam atravessar remando de Nova York para a Escócia, para a Europa. E eu achei aquilo uma coisa tão incrível. Eu falei, minha nossa, eu adoro remo, assim, mas que ideia absurda. Eles vão morrer. Eles vão morrer, não tem chance de um cara remar. Eu conheço, eu sei. E, de fato, eles saíram de Nova York, o furacão Alma, nos anos 60, o furacão Alma pegou eles e morreram. E eu me senti quase culpado. Falei, para que eu fui falar isso? Eles morreram de verdade. E eu, assim, fiquei meio triste por ter feito isso, falado meio de brincadeira. 2 anos depois, eu descobri um novo artigo num jornalzinho inglês, que em Paraty se vendia como um jornal velho, lá no açougue do Seu Benício. Ele usava esses jornais do Rio de Janeiro para embrulhar carne, porque o papel era melhor. E eu achei uma outra nota, quer dizer, mais ou menos velha, de algumas semanas, mas os caras morreram, de fato, na passagem do furacão Alma, o barquinho deles capotou, só que 2 anos depois o barquinho capotado foi seguindo no mar à deriva e levado pela corrente do Golfo, chamada Gulf Stream, acabou chegando na Escócia, no lugar onde eles queriam chegar. E eu achei aquilo mais incrível ainda. Eu falei, nossa, mas que coisa, como é que pode? Os caras não conseguiram e o barco foi sozinho. Alguma coisa estava certa no projeto deles.
E assim eu comecei a estudar correntes e ventos, e nasceu a ideia de fazer um barco a remo para atravessar o Atlântico Sul, da África do Sul até o Brasil. Eu comecei a construir esse barco no Rio de Janeiro, depois eu terminei o barquinho em São Paulo e levei ele para um porto na África chamado Luderitz, uma cidade que fica na Namíbia. Na época, a Namíbia era ocupada pela África do Sul, ainda era o tempo do apartheid, e a África do Sul controlava todas as ilhas e regiões costeiras e portos da Namíbia. E aí eu entrei num processo burocrático infernal para conseguir liberar o barquinho, e finalmente, no dia 10 de junho, eu consegui sair desse cais, dessa escadinha aqui, às 5 horas da manhã. Às 5 e pouco eu cruzei a ponta onde o Bartolomeu Dias ergueu um padrão e entrei no Oceano Atlântico munido de remos. Um par de remos e muita vontade de chegar do outro lado. E depois de 100 dias e 6 horas, eu acabei cumprindo um trajeto que eu tinha desenhado hipoteticamente no começo, estudado durante muitos anos e finalmente cumprido. Depois de 100 dias e 6 horas, eu atraquei na Praia da Espera, na Bahia, e esse foi um dos dias mais legais da minha vida. Foi também um dia esquisito pra caramba, porque eu estava muito feliz por ter concluído a travessia, mas não pela travessia em si. Eu estava feliz por ter concluído uma ideia que durante anos eu ouvi que era impossível, era uma loucura, que eu ia morrer. As minhas tias no Líbano, que assim só pensam em comer e ganhar dinheiro, né? Elas são incrivelmente gordas e velhas e saudáveis e não morrem de jeito nenhum. E quando a tia Sálua soube que eu ia remar da África para o Brasil, ela falou: o Amir vai morrer. Quando ela soube que eu fui preso na Namíbia, que o barco tinha sido confiscado, não sei o que, ela falou: bem feito, ele precisa trabalhar. E quando ela soube que eu tinha passado da metade do Atlântico, ela não falou nada, mas depois que eu cheguei, umas horas depois, começou a chegar curiosos, jornalistas, não sei o que, de repente aparece um saveiro com todas as minhas tias e primos que eu não conheço, uns 200 primos diferentes. Só que eles estavam há 11 horas no mar me procurando. Eu estava 100 dias no mar. Eu estava feliz no barco. Estava 20 e poucos quilos mais magrinho. É gostoso perder 20 quilos. Estava no auge da minha forma física. O barco estava perfeito, estava tudo em ordem. Eu não tinha a menor pressa do mundo de completar os 30 metros que faltavam para chegar no Brasil. Só que 200 primos libaneses, sem experiência de mar, depois de 9, 10 horas, era uma cena dantesca, assim, eles vomitando na minha direção e tentando gritar, e as tias queriam que eu descesse, embrulhado na bandeira do Brasil, e eu falando: tia, tem muito vômito aqui, tem tubarões, eu não vou entrar na água. Elas foram embora. Ficaram 3 minutos, foram embora. E depois que elas foram embora, todo mundo foi embora e eu fiquei em paz. E aí, troquei de roupa, eu falei: só vou descer à noite. E, de fato, à noite eu desci e, de madrugada, eu fui para Salvador. Foi uma das experiências mais legais, o fato de ter cumprido uma meta. Foi muito bacana ter cumprido a meta. E é engraçado, eu tinha planejado a viagem para durar 106 dias. E eu cheguei no 100º dia, na 6ª hora, portanto, cheguei 5 dias e 18 horas antes da data prevista. Esse simples fato já era de um prazer incalculável. A outra coisa legal foi o contato que eu tive no último dia com os caras que dependem do mar para viver, diferente de jornalista, de engenheiro, de tias gordas e não sei o quê. Quando eu estava chegando com o barquinho no Brasil, no último dia, eu encontro 2 pescadores em alto mar. Eles olharam para um barco esquisito como esse e gritaram: como é que foi a pescaria? Eu falei: eu não estou pescando. Aí ele falou: avisa o Doró que o dinheiro está embaixo da mesa, que a gente volta na sexta-feira. Falei: pode deixar. E foram embora. Aí um perguntou: de onde você vem vindo? Eu falei: da África. Eu falei: não conheço essa praia, não é aqui não. E foram embora. Aí eu desci, quando as tias todas foram embora, e eu finalmente troquei de roupa, botei a última calça que eu tinha seca e doce,
e uma camiseta doce, que nunca tinha sido molhada com água salgada. Eu estava em paz, ia fazer a última comidinha daquele dia, de repente encosta um barquinho lá, tuc-tuc-tuc, e era um pescador no botinho de alumínio. Ele encostou, ficou olhando o barco meio desconfiado. Ele viu que era um barco diferente, que não era dali, que tinha muita craca. Ele olhou para mim e falou: e aí, como é que foi a pescaria? Aí eu falei: peguei nada não. Não peguei nada não. Aí ele olhou e falou: é a vida, né? Tem dias que pega, tem dias que não pega, mas é igual a maré, vai mais volta. Eu falei: é. E aí ele foi embora. Ele foi embora. Aí passou meia hora, eu estava lá cozinhando ainda, aí ele voltou, pediu desculpa e falou: olha, eu só tinha esse peixe aqui, mas é tudo que eu tinha. Me deu 2 sardinhas, bem mal cheirosinhas essas sardinhas. E eu agradeci, falei: nossa, mas não precisava. Ele falou: não, mas não pegou nada, né? Pelo menos tem uma sardinha para fritar, né? Eu falei: tá bom, obrigado. Eu queria retribuir para ele, eu não sabia como retribuir para ele. Eu tinha aberto o cardápio do dia 101 e tinham 2 barras de chocolate no meu cardápio. E eu já não comia mais chocolate, preferia fazer comida normal, arroz, feijão, não sei o quê. E eu não comia o chocolate, e eu dei as barras de chocolate de presente para ele. Era o Doró, para quem eu tinha que dar o recado que os caras em alto mar tinham me passado. Falei: nossa, coincidência. Aí eu dei a barra, ele agradeceu, foi embora, anoiteceu, e de madrugada eu fui para Salvador. Bom, de madrugada começaram a chegar os jornalistas, aí virou aquele enxame de jornalista, de Globo, SBT, essa pentelhação toda de não sei o quê. E eles chegaram lá e não encontraram o barquinho do remador, não encontraram. E os jornalistas são agressivos, né? Quando eles querem, quando estão correndo uns contra os outros, né? Um veículo contra o outro, eles porque queriam ter certeza que o remador tinha passado ali, e acharam o coitadinho do Doró lá assustado, porque de repente os caras não pedem licença para entrar na casa, entra com o carro na praia, câmera, cinegrafista, não sei o quê. E foram em cima do Doró: cadê o remador? Cadê o remador? O remador passou aqui. Passou, ele, coitadinho, ele gritou: passou. Mentira, você está mentindo, você está mentindo. Onde ele está? Cadê ele? Não, ele já foi embora. Mentira, você não viu ele? Não, eu vi. Como você sabe que ele me deu um chocolate? Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Eu comi. Assim, tadinho, ele comeu o chocolate. Quase foi crucificado. Depois eu soube da história. A mulher dele, a Rosa, chorava de medo, porque ele tinha comido o chocolate, a prova de que um cara tinha passado. Eu adorei a experiência, eu ganhei uma plaquinha que está até hoje lá em Luderites, na África, numa praça maluca. O barquinho acabou indo para um museu, hoje está aqui em São Paulo, a gente tem um baita carinho, ele foi restaurado. E daí para frente eu comecei a fazer o que a gente faz hoje, comecei a pensar num projeto diferente, tinha muita vontade de conhecer a Antártica. Na época o Brasil não tinha uma base na Antártica, e o único jeito era fazer um barco para ir para lá, e assim eu comecei a fazer o primeiro Paraty, um veleiro vermelho de 15 metros de comprimento. E aí aconteceu uma coisa engraçada, todo mundo falava na época: mas ir de veleiro para a Antártica? Só que tinha vários franceses que tinham passado em Paraty e que iam para a Antártica. Vários. Eu conheci o casal Poncet, que foram para a Antártica e ficaram no inverno. E no final do inverno tiveram um filho dentro do barco, isolado, sem médico, sem hospital, sem nada. Os franceses que não gostam do Jérôme falam que foi a única vez que ele lavou as mãos na hora de fazer o parto do filho. Porque dizem que ele não gosta de tomar banho, esses tabus todos sobre franceses. E todo mundo falava para mim: mas um grande perigo de um veleiro na Antártica é ficar preso, né? Se for no final do verão, janeiro, fevereiro, o mar começa a esfriar, tem o risco de ficar preso até o ano seguinte. E, de repente, pensando em todos os erros que eu tinha cometido no barquinho a remo, eu comecei a achar interessante a ideia, não de correr o risco de ficar preso, mas a ideia de ficar preso. Falei: que maravilha, passar um ano na Antártica preso, sem poder sair antes do verão seguinte. Quer dizer, é um ano compulsoriamente sabático, né? Não tem saída, não tem como se arrepender. E, de repente, o que parecia uma ideia absurda virou o meu projeto. Secretamente, eu comecei a alimentar a ideia de ir lá preparado
para ficar preso. E foi muito engraçado. Levou 5 anos, um inferno econômico, burocrático, técnico, para fazer o barco, mas eu levei o barco preparado para 3 anos de autonomia. E quando eu cheguei na Antártica, escolhi um lugar que eu sabia que congelaria mais rápido. Eu percebi que quando você se torna o seu próprio provedor, e esse era o caso, eu tinha que fazer tudo o que eu necessitava, tinha que fazer calor, água, carregar as baterias, cuidar do barco. Era muito mais complicado do que parecia. Comia o tempo inteiro. Navegando em alto mar, eu não podia dormir. Eu podia dormir no máximo 50 minutos, 55, 4, 5 vezes por dia, porque o barco nunca para. A minha tia perguntou uma vez: querido, como você vai dormir? Onde você vai ancorar o barco? Eu falei: tia, o barco não ancora no meio do mar, ele navega o tempo inteiro. Enquanto você está dormindo, ele está navegando. Mas, de repente, quando você é obrigado a cuidar de todas as coisas, o tempo fica muito escasso, não sobra tempo para mais nada. E aí você enxerga quem são os seus provedores. E foi engraçado, porque nessa época eu tinha um baita orgulho de poder dizer que eu tinha morado sozinho em Paraty, 15 anos, não sei o quê. E, de repente, durante essa experiência de ficar 1 ano preso na Antártica forçadamente, eu descobri que eu nunca morei sozinho em Paraty. Durante todos os anos que eu morei em Paraty, quando eu ia dormir, sempre a minha caminha estava arrumada. Alguém tinha passado em casa e arrumou a cama. Durante todos os anos que eu morei em Paraty, todas as vezes que eu abria a torneira de casa, saía água. Saía água. Eu nunca pensei, mas quem fez a água? Quem deu origem a esta água? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas na Antártica eu tinha que fabricar água todos os dias, calor todos os dias, e no começo era muito complicado. Eu não tinha experiência ainda de fazer água aqui. Aqui foi quando o mar já tinha 1 metro de espessura, congelaram os tanques, e a primeira vez que fui lavar uma camisa, eu estava meio atrapalhado ainda. A minha estoque de água doce já tinha congelado, mas não é um problema, porque na Antártica se derrete a neve para fazer água, né? 75% da água doce da terra estão lá. Só que para fazer 5 litros de água, você precisa coletar 25 litros de neve. E para derreter 25 litros de neve, leva 3 horas. Eu fui lavar uma camisa, ainda inocente, ingênuo, sem experiência, eu pus sabão demais na água, acabou a água e a camisa estava ensaboada. Falei: droga, agora eu tenho que fazer mais água, mais 3 horas. Eu não sabia que uma camisa seca em 40 minutos na Antártica, então eu fui pegar mais 25 litros de neve. Quando terminei de fazer a segunda remessa de água, a camisa já tinha secado e congelado. Falei: droga, congelou minha camisa. Eu fiquei com tanta raiva que eu chutei a camisa e pá, quebrou a manga. Eu falei: nossa, eu nunca quebrei. Assim, eu entrei num processo onde tudo tinha que ser feito. E essa experiência de você fazer tudo, o calor, a comida, a temperatura, a eletricidade, a manutenção, ela é maravilhosa, porque, de repente, você enxerga o teu universo de fornecedores, provedores e não sei o quê. Então, foi uma experiência bacana, passou rápido. Não foi triste, nem foi... Minha tia falava: filho, o que você vai fazer para matar o tempo? Eu falei: tia, eu vou levar um monte de livros que eu queria ler, nunca dá tempo. Eu levei mais de 300 livros, não li nem um. Não dava tempo. Depois de 5 meses na Antártica, quando começou o inverno, aí você fica 4, 5 meses sem ver o sol. A dona América, meu anjo da guarda, era uma radioamadora lá de Curitiba, Papai Yankee 5, Alpha Echo Victor. Um dia, era o indicativo dela, um dia ela entrou no rádio, ela conhecia tudo já de Antártica, tinha estudado para falar comigo, não sei o quê. Ela falou: mas, Amir, você está ao lado do Monte Francês, aquele monte lá atrás, por que você ainda não escalou o Monte Francês? O mar está congelado? Você vai em 3 dias para lá, sobe em 2 e volta em 3, em uma semana você escala o Monte Francês? E ela me pegou num dia em que eu estava de mau humor, sabe, esses dias em que tudo deu meio errado, não sei o quê. Eu tinha listas e listas, acordava de manhã cedo, cada dia mais cedo, e as listas iam crescendo na parede da cozinha. E eu respondi meio mal educado para ela, falei: América, você está louca, mulher? Escalar, eu não tenho tempo, minha vida está no inferno, está tudo atrasado, eu não sei o que eu faço. Ela falou: Amir, você está bebendo. Eu falei: eu não tenho tempo para beber. Ela nunca entendeu, ela falou: será que o cara está passando por uma depressão? Mas não dá.
E essa é a beleza de você enxergar o trabalho dos outros. Quando você tem que executar esse trabalho, o tempo voa. E um ano passou voando, e depois desse ano o barco saiu da Antártica, e aí eu resolvi me dedicar ao que a gente faz hoje. Quer dizer, eu comecei a estudar como funciona esse mundo náutico, a gente começou a fazer viagens diferentes, o Paraty 2 acabou ganhando um mastro, perdão, o Paraty acabou ganhando um mastro autoportante, eu tinha listas e listas de coisas que eu queria modificar, né? A volta para o Brasil foi engraçado, porque quando estava voltando para o Brasil, eu fiz um balanço a bordo, e dos 3 anos, claro, tinham sobrado 2. E aí eu pensei, puxa vida, eu estava bem feliz de ter passado um ano na Antártica sozinho, porque o Brasil tinha sido um inferno. Tinha explodido o plano Collor aqui, todos os meus amigos perderam emprego, quebraram, estava todo mundo devendo dinheiro para todo mundo, era um inferno. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou voltar para o Brasil, vou continuar. E eu acabei indo para a África do Sul, e da África do Sul fui para o Hemisfério Norte. E foi o desvio mais legal que eu fiz até hoje. Levou mais um ano para voltar, e passou muito rápido. Até entrar de novo na casinha querida de Paraty. Hoje esse barco está novinho, e aconteceu uma coisa engraçada. O Paraty, que a gente chama Paratyzinho, é esse barco vermelho, há uns anos atrás, é um barco que eu gosto muito, porque é um barco, apesar de ter 15 metros, não ser tão pequeno, ele é um barco que funciona como se fosse uma espécie de scooter. Assim, você sobe em cima e sai andando, e vai para qualquer lugar. Ele já tem quase 30 anos, ele tem 28 anos de idade, e ele está zerinho agora, zerinho. Ele foi comprado por um amigo nosso que veio trabalhar comigo, um moleque bem pentelho chamado Igor. Esse moleque viajou com a gente algumas vezes no barco grande, no Paraty 2, depois ele ficou muito rico. Eu não sei porque todo mundo que vem trabalhar com a gente fica muito rico, eu queria entender esse fenômeno, mas... E ele acabou comprando esse barco. E esse mês a gente acabou fazendo uma operação muito engraçada, a gente trocou de barco. Eu vendi para ele o meu barco grande, e ele me deu em parte do pagamento o barco pequeno, zerinho, zerinho. Ele está impressionante agora, chegou em Paraty ontem, é um barco de 50 pés, que tem autonomia para ir para qualquer lugar do mundo, está fazendo gastando 4 litros por hora andando a motor, e é um barco que a vela simplesmente anda em qualquer lugar. Estou muito feliz de de poder voltar a navegar nesse barco. É um barco onde eu boto minha família, não dependo de tripulação, e a gente vai para qualquer lugar. Ele está lindo de morrer. Essa foi a última vez que a gente encontrou ele na Antártica. Ele estava parado na Baía Dorian com o Igor. E aí eu descobri que é muito legal ficar vendo fotos, mas, no final das contas, o mais legal, e para isso é legal um museu como esse, que armazena som, imagem, mas mais legal do que ver fotos é estar na foto. Estar na foto é legal. E a gente vive num mundo hoje onde o nosso protagonismo é muito pobre. A gente fala muito sobre o que a gente viu nesses canais malditos, Discovery, Net Geo, essas bobagens, um monte de... E a gente se dedica a comentar coisas que a gente nunca viu. Quando você tem a oportunidade de ir num lugar desse, sofrer, se arrepender, nem que seja para descobrir como é horrível, é diferente. É o privilégio de poder fazer parte, de pertencer, de ser protagonista, de fazer parte do processo. E é isso que eu gosto, de fazer com as mãos. E esse é um outro aspecto que a gente abordou um pouquinho no livro. A gente tem como é que eu diria, uma política educacional no Brasil totalmente equivocada. A gente não ensina, a gente não aprende fazendo, a gente aprende só ouvindo. Está errado, está errado. Isso está sistematicamente errado. A gente endeusa o diploma, a formação acadêmica, porque acha que vai dar emprego. A gente quer fazer concurso para o Banco do Brasil para garantir o emprego o resto da vida. Não tem, mas não vai ter mais concurso para o Banco do Brasil. Não vai ter nenhuma única garantia de que a gente vai ter o sustento para sempre, a menos que a gente saiba fazer.
Em vez de ter, fazer. E a gente vive hoje, não é um problema do Brasil, a gente vive essa cultura onde todo mundo acha que é importante ter. E, na verdade, ter é quase sinônimo de pobreza. E essa experiência de aprender fazendo, eu gosto muito. E, de alguma maneira, a Marina, a minha mulher, conseguiu incutir isso nas nossas filhas. Primeiro, fazendo com que elas fossem protagonistas da própria historinha. A primeira viagem que a gente fez com elas para a história, outro problema educacional do Brasil, não existe a cultura de se fazer um diário. Não existe. No Brasil, nenhuma escola obriga os malditos alunos a contar a sua própria vida. Eles ficam lendo sobre a vida dos outros. Não, faça um diário. E a condição, quando a Marina, foi ideia dela levar as nossas filhas para a Antártica, a condição era que elas escrevessem o seu diário. E elas, crianças histéricas, pequenas, não sei, eu tinha que amarrar elas para escrever, forçar, não querem escrever. Depois elas perceberam, depois de um mês escrevendo, quando elas olham para trás, elas vão descobrir coisas hilárias, incríveis. De repente, e hoje elas têm esse hábito de escrever, e foi esse hábito que acabou fazendo com que elas se tornassem autoras. Então, essa experiência de aprender fazendo, depois da experiência de você escrever os seus próprios relatos, vem a experiência de fazer as suas próprias, de colocar em prática as experiências que você quer fazer. A gente fez uma viagem interessante esse ano na Europa, né? Fomos visitar um estaleiro, uns barcos que eventualmente serão feitos aqui no Brasil, e uma das coisas mais legais que eu vi quando a gente estava na Áustria, uma mega fábrica de guindastes da Paul Finger, dentro da fábrica tinha um prédio de vidro de 2 ou 3 andares, não lembro, cheio de meninos e meninas. Eu falei, nossa senhora, mas o que faz essa turma? A gente cheio de restrição para andar lá, tem que andar na faixa amarela, por capacete, luva, protetor auricular, e as crianças todas lá numa gaiola de vidro, lá dentro, no meio das máquinas. Escola técnica. 50% dos jovens na Alemanha de 15 a 19 anos fazem escola técnica e não vão fazer universidade. Não querem fazer universidade. 80% dos jovens suíços não irão para a universidade, porque eles querem fazer um curso técnico. E no Brasil a gente não tem. E essa deficiência a gente vê hoje na qualificação de mão de obra que a gente tem aqui, onde a gente não tem aptidão para nada, né? Para matemática, para assim, pegar um motorista, o cara que só dirige, ou que pilota, não sabe dirigir. Um motorista profissional de caminhão não sabe dirigir um caminhão. Você pega um operador de Madal, aqueles guinchos, o cara não sabe, ele não tem mecânica de fluidos hidráulicos, ele não sabe operar um guincho, vai na... E essa experiência do aprendizado prático, ela é muito gratificante. Então, é uma das coisas mais legais que eu percebi. A gente, para fazer o Paraty 2, a gente teve que montar uma estrutura, que era uma espécie de estaleiro. Pela primeira vez, a gente tinha que procurar clientes para poder dividir o custo, e, pela primeira vez, eu não queria depender de financiamento de terceiros, nada. Eu falei, vamos juntar um grupo de interessados em fazer os barcos, nós vamos administrar esse processo, e, nesse processo, a gente vai fazer o nosso barco. Nessa época, eu conheci a Marina, todo mundo falou, você vai casar e vai engordar e não vai mais viajar. E depois que eu conheci a Marina, eu viajei, eu acho que mais de 30 vezes para a Antártica, as últimas 12 com ela e as últimas 6 ou 7 com as meninas. Eu gostei de casar com a Marina. Gostei por... Assim, eu não é que eu goste de casar, mas eu gostei é minha única e será a última mulher também. Se a Marina empacotar daqui a pouco, não vou casar de novo, vou voltar a ser solteiro, que também é muito divertido. Mas eu gostei de uma coisa. Eu não queria casar com a Marina. E ela queria casar. Porque nessa época do estaleiro, 100% da minha energia ia para o barco. A gente estava construindo o prédio do estaleiro. Já estava ouvindo um monte de piadas. A minha tia veio para o Brasil e falou...
querido, querido, onde fica seu estaleiro? Eu falei, em Paraty. Eu falei, não é em Paraty, tia, é em Itapevi. Ah, Paraty aonde? Eu falei, não, tia, é em Itapevi, na Castelo Branco, no interior de São Paulo, interior. Aí ela ouviu direitinho, virou para o lado e falou, o Amir é burro. Porque a gente estava fazendo estaleiro longe do mar. Mas toda a energia estava concentrada no estaleiro. Eu tinha prazer de dizer que não tinha móveis na minha casa. Não tinha móvel, dormia no chão. Eu tinha um colchão em casa. Não consigo gostar de casa, me preocupar em comprar casa. Eu falei, Marina, eu não tenho casa para a gente casar, não tem nem móvel. Não tem nem uma mesa para a gente sentar e comer. Eu como na pia da cozinha. E, de repente, um dia eu vendi um imóvelzinho que eu tinha e, pimba, um dia eu falei com ela, falei, Marina, agora nós vamos poder comprar uma casinha em São Paulo, podemos casar. E aí ela virou um dia, falou, não me lembro exatamente como foi, mas ela virou para mim e falou, você tem dinheiro agora? Não vai comprar casa nenhuma, agora você vai acabar o barco. Quase que vai acabar o maldito barco. Ou seja, é muito difícil achar alguém que apoie o teu projeto e não que defenda o seu conforto. E eu gostei dessa atitude, foi uma experiência legal. A Marina deu várias ideias interessantes no projeto, ela tem experiência de vela, o pai dela, Mário Bandeira, um super velejador, foi juiz de regatas. E durante 8 anos a gente trabalhou nesta encrenca que se tornaria finalmente a nossa casa, para sintetizar todas as coisas emocionantes que aconteceram no estaleiro, tirando as dívidas e contas negativas. O começo foi muito difícil. O meu contador, na época, covarde, fugiu. O contador falou, Amir, você entende de barquinho, mas de empresa, um estaleiro não vai funcionar, você vai quebrar. Quase quebrei mesmo, ele tinha razão, mas não quebrei. Não fui à falência. No final, foi uma iniciativa muito próspera, difícil pra caramba, mas foi feliz. E a coisa mais legal que eu aprendi no estaleiro, e não aprendi na escola de economia e nem na escola de administração. Estudei essas duas ciências completamente inúteis. Economia e administração de empresa. Todo ser humano hoje é obrigado a saber. Não é uma opção você administrar ou entender de economia. Mas, enfim, estudei economia num curso da USP, que deveria ser um bom curso, e não é. Péssimo curso. Mas não aprendi nada de útil na USP, nada, a não ser a vida acadêmica, que foi muito importante. Mas a coisa mais legal que eu aprendi sobre economia e administração foi no estaleiro, foi no dia em que aconteceu um evento engraçado. A gente estava fazendo um dos barcos, era para um cliente que queria certificar o barco nos Estados Unidos, pelo Lloyd's, e o barco era esse aqui. E o soldador desse barco era um soldador já muito famoso, que trabalhava com a gente. Era um negão de 2,2 de altura, um cara dificílimo, um cara que tinha problema de violência em casa, alcoolismo. Ele se certificou como soldador e se tornou um dos melhores soldadores de chapa grossa do mundo. O apelido dele é Chocolate. O Chocolate, nesse dia, na prova, na certificação lá da Associação Americana, as soldas dele foram reprovadas. E esse cara, um cara com 2 metros e pouco de altura, estava chorando, soluçando igual um bebê na frente do barco. Eu não gosto de ver homem chorando, ainda mais um homem grande. Um homem grande impressiona, a gente se descontrola e acaba chorando também. Eu fui falar, filho, você ganha mais que todo mundo aqui, você vai chorar na sua casa. Ele já não era funcionário nosso, ele tinha os soldadores dele, ele era um prestador de serviço, o contrato dele era por hora. Eu falei, você pode ir chorar na sua casa, você foi pago para fazer o Costado de Boreste, vai ser pago para desmanchar e vai ser pago para fazer até dar certo. Você vai ganhar 3 vezes mais do que você está ganhando. E nesse dia a gente entendeu o problema do Chocolate. O problema dele deveria ser a nossa virtude, não é o problema dele quanto que ele ganha para fazer o trabalho dele. O problema dele é que ele tem orgulho do trabalho que ele faz. Foi a primeira vez que eu percebi o quanto é importante a gente sentir orgulho do que a gente faz. E, infelizmente, hoje, no Brasil, a gente não tem orgulho de fazer bem feito. A gente tem essa cultura da esperteza, da malandragem, de cortar caminho, de fazer de qualquer jeito. Tá bom. No mar não funciona assim. A gente não tem espaço para errar num barco. Não existe fazer de qualquer jeito, fazer mais ou menos.
Tem que ser muito simples, mas tem que ser muito bem feito, muito bem feito. E é engraçado como às vezes a gente percebe que esse sentimento vem de um cara que nem compreende o contexto do que é ter orgulho, ter amor pelo próprio trabalho. Quando a gente pega, eu ficava impressionado com o cuidado do meu sogro, com a oficina dele, quando você pega esses moleques, pega as ferramentas, jogam, vão embora dormir, cara que come com a marmita em cima da bancada, e quando você vê alguém que entende de marcenaria, por exemplo, de mecânica, que trata com respeito as ferramentas, a gente vê que a gente tem um longo caminho ainda nessa área. As meninas passaram a infância brincando no estaleiro. Era engraçado, essas 2 cestas, a gente carregava elas dentro dessas cestas, que são de carregar peixe em Paraty. E nessa história toda, o Paraty 2 acabou nascendo, e foi um barco que, em princípio, era para viajar durante 6 anos, hoje ele está com 12 anos, ele vai seguir agora para os Estados Unidos com o Igor. E aí foi de todas as viagens dele, depois de 6 anos, acho que a mais legal foi essa que nasceu da ideia da Marina, de levar as meninas. O barco é um barco interessante, ele foi pensado para fazer coisas que os outros barcos não fazem. Ele tem muita autonomia, ele pode ter até 3 anos completos de autonomia sem abastecer em lugar nenhum. Ele é simples, eu acho ele muito bonito, eu tenho apreço pela estética também. Ele é um barco bonito, os mastros são curvos, não dá para ver. Não tem nenhum cabo de aço segurando esses mastros, eles são que nem 2 bambus espetados, viram 360 graus. É um barco enorme, tem 100 pés quase. Um barco de 30 metros de comprimento. Mas um meio homem, ou um moleque, um menino ou uma menina, com pelo menos 50 quilos de peso, consegue manobrar sozinho. Ele encalha, é um barco que foi pensado para encalhar, e é engraçado, ele foi inspirado em barcos incrivelmente simples, como uma canoa, como essa canoa aqui, que é da Marina. É uma canoinha de Guapuruvu que você arrasta em cima da praia. Então, a nossa ideia era exatamente poder fazer a mesma coisa. E aí, várias vezes na Antártica, a gente arrastava o barco para cima da praia ou das pedras. É muito engraçada a reação dos ingleses ou dos americanos. Os americanos, quando vem um barco de bandeira brasileira em cima das pedras, eles concluem imediatamente desastre. Né? E a última vez que a gente estava parado em Dorian, em cima das pedras, passou um barco do British Antarctic Survey, que fiscaliza a segurança na Antártica. Quando eles viram, e estávamos nem 2 homens na Antártica, estava eu e o Flavinho. O Flavinho é desse tamanho. Quer dizer, éramos 1,5 homens. Assim. Estávamos só nós 2 no barco, e, de repente, eles passam e vem um barco brasileiro encalhado, vieram com os botes de resgate, com maleta de primeiros socorros, gritando, oh, o que aconteceu, o que aconteceu? Eles gritavam em inglês. Eu falei, nada, nós estamos fazendo uma feijoada, vocês estão servidos? Mas como o barco encalhou? Eles gritavam em inglês. Eu falei, não encalhou hoje, a gente encalhou ontem, mas como vocês vão tirar o barco daí? Eu falei, olha, agora não dá para tirar, não terminou ainda a feijoada é trabalhoso, não sei se vocês conhecem como é, mas às 3h30 da tarde a gente tira. Às 3h30? Quando? Eu falei, hoje. Mas não tem nenhum rebocador agendado na Antártica às 3h30? Eu falei, não, a gente tira com a maré. Qual é o segredo do nosso barco? Tão simples quanto isso. Ele foi projetado para ter um calado menor do que a variação da maré. A gente deixou ele 1 ano na Antártica também, foi uma experiência legal, para mostrar que é possível fazer o mesmo trabalho científico que faz uma base, como, por exemplo, o Palmer Station, o Arctovski, com 1/500 avos do custo. Em vez de ter que estocar 2 milhões de litros de diesel para operar uma base no inverno, a gente tem 30 mil litros dentro do barco. E ainda sobra para mais 1 ano, se quiser. É uma máquina bonita, a gente tem um baita carinho. É simples, não tem pintura. E aqui uma parada, a nossa base nos últimos anos, nos próximos provavelmente vai se tornar as Ilhas Falkland, o lugar mais britânico que eu já conheci até hoje são as Malvinas. Foi a última vez que a gente parou lá.
Esse é um barco muito bacana, chamado Europa, se algum de vocês quiser conhecer a Antártica. É um barco que foi restaurado há alguns anos atrás e faz o cruzeiro mais legal para a Antártica. O cruzeiro não tem moçada, não tem tantos velhinhos e velhinhas como tem nos cruzeiros normais, que são muito caros. Então, as pessoas, os europeus de altíssimo poder aquisitivo, ou americanos, é que acabam viajando. Mas o mais legal é poder parar o nosso barco do lado do que ser passageiro de um barco desses. A gente fez um monte de estripulias já, coisas que, em tese, não deveria fazer, e coisas que hoje a legislação não permite mais fazer. Hoje a gente é proibido de visitar as estações baleeiras abandonadas pelos noruegueses no século passado, retrasado. E foi muito legal ter passado por essa experiência. É uma experiência engraçada, onde, quando o barco se torna a sua casa, você acaba entendendo que você transporta a sua casa para vários lugares diferentes. E, como eu disse, a gente gosta muito de aprender com quem faz do jeito mais simples. Esses são barcos lá do Paraná, que a gente gosta de visitar. A região de Guaraqueçaba tem algumas das canoas mais bonitas do mundo lá. É impressionante, uma região tão pobre, tão incrivelmente pobre, com embarcações tão lindas lá. A Marina, com a sua canoinha, faz sucesso na Antártica, né? As velhinhas americanas fazendo turismo na Antártica, cada vez que vem uma mulherzinha morena andando de canoa lá, elas ficam horrorizadas, elas gritam, oh, my God, nativas chegando. Mas não tem nativas, não. Essas são as canoas lá de Guaraqueçaba, e esse foi um dia engraçado que eu tive. Agora, todos os anos, a gente faz uma viagem roubada, a gente chama de viagem roubada, uma viagem para abaixar o nosso salto, para a gente sofrer um pouquinho no mar. A gente gosta de fazer uma travessia em algum barco regional, lá do sul do Brasil até o Rio de Janeiro. E a ideia dessas viagens começou, por acaso, num dia em que a gente estava voltando de carro de Santa Catarina, e resolvemos passar em Guaraqueçaba. Tinha uma festa da cidade, tinha corrida de canoas, e a gente estava no carro de um amigo nosso, e eu estava de carona, e ele tem um baita orgulho do Volvo dele, VX160, último modelo, não sei o quê, uma porcaria de carro, assim, impressionante, né? Foi feito para andar nos buracos da Suécia, né? E nos últimos 80 quilômetros, é pedra pura, em Guaraqueçaba, bateu numa pedra e estourou o cárter do... Quando eu vi vazando óleo, um cárter sueco, em Guaraqueçaba, eu falei, nossa senhora, nós nunca mais vamos sair daqui. E até arrumar o carro, a gente acabou assistindo a festa de Guaraqueçaba. E na festa de Guaraqueçaba, eu fiquei impressionado quando eu vi a última corrida de canoas a motor. E quem ganhou a corrida da canoa a motor foi essa canoa rosinha aqui, esta aqui. Eu já estava impressionado com a velocidade dessas canoas, mas quando eu vi, eu tinha um GPS no bolso. E a gente pegou carona numa outra lancha e eu medi a velocidade dessa canoa. Eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado. Quando o moleque cruzou a linha de chegada, ele cruzou a linha de chegada a 27 nós de velocidade. E todas as canoas usam o mesmo motor. É um motor da década de 50, um projeto japonês que não se fabrica mais. Chama Yanmar, um Yanmar NB5, 5 cavalos. A gente estava numa lancha com 600 cavalos e quase que a gente não alcança o moleque vencedor da corrida. E aí um cara que estava com a gente, engenheiro naval, ele olhou aqui e falou, nossa, Samir, ele olhava o GPS com os 27 nós, falou, que coisa incrível, quanto conhecimento, gente tão miserável. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Você tem razão, é muito conhecimento. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou voltar de carro, vou comprar uma canoa aqui. E vou para Paraty com ela. Gostei da ideia. Pô, se a canoa anda nessa velocidade... Aí eu fui para a cidade, para o armazém aqui, esqueci o nome do senhor, acho que é Jandir, um senhorzinho que tem um armazém que faz fiado para toda a cidade. E eu fui andando até o armazém, e aí descobri outra coisa engraçada de Guaraqueçaba. Tinha 1.800 canoas na festa, ninguém vende a sua canoa. Não tinha uma canoa para vender, nenhuma. E eu não me conformava, eu falei, mas que coisa, gente tão pobre aqui, que ninguém vende a sua canoa. Aí eu fui falar com o dono do armazém, e falei, mas, senhor Jandir, por que ninguém vende? Ele falou, senhor amigo, porque a gente precisa. Eu falei, nossa, mas eu queria tanto comprar uma canoa daqui, então
não tem jeito, como é que eu faço para comprar uma canoa aqui? Ele falou, sempre tem jeito. Eu falei, mas que jeito que tem? Ele falou, se o senhor quiser ter uma canoa daqui, o senhor precisa ter um pau. Eu falei, como? Ele falou, o senhor tem que ter um pau de canoa. Eu falei, é? E dá para comprar um pau? Ele falou, o senhor pode comprar, ou o senhor pode derrubar também. Eu falei, pode derrubar? Ele falou, pode derrubar, mas o Ibama vai pegar. Eu falei, mas então não tem jeito. Ele falou, tem jeito, sempre tem jeito. Eu falei, como é que... Eu falei, o senhor pode comprar o pau do seu Alípio. O seu Alípio tem 80 anos, ele tem um pau de canoa há 30 anos guardado na casa dele. Quem sabe ele vende? Eu fui falar com o seu Alípio. 5 horas de conversa, tomamos 12 cafezinhos e 2 vidros de palmito. Fechei negócio com ele numa canoa. Um pau de canoa que ele tinha, que era assim o pau. E aí ele falou, senhor Amir, agora o senhor tem o pau, mas não tem o barco. Para virar barco, tem que achar um acabador. E assim eu conheci um cara muito impressionante, o João. Um cara jovem, pouquíssimas palavras, e eu contratei ele para acabar a tora de canoa e transformar numa canoa. Só que, bom, a história demorou, a gente voltou para São Paulo com o Volvo, e aí cada 2 semanas ia ver a obra de canoa, e cada vez que eu olhava a obra, a canoa foi crescendo, ele foi colocando bordadura, proa, e cada vez que eu chegava lá, o João fazia a mesma pergunta, senhor Amir, o senhor está gostando da canoa? Eu olhava para a canoa e falei, nossa, João, como ficou linda a proa, mas está muito alta, né? A bordadura meio merda, mas o senhor está gostando da canoa? Eu falei, olha, João, eu estou gostando da canoa, mas tem muito enfeite. Eu nunca vi uma canoa com um espelho de polpa tão alto, isso aqui está muito alto, parece uma canoa erótica, está louco? Mas o senhor gostou ou não gostou da canoa? Eu falei, olha, João, eu gostei da canoa, mas, por favor, dá para baixar meio metro aqui, que eu não quero enfeite na minha canoa? Ele falou, se o senhor quiser abaixar, o senhor arrume quem abaixa. Eu não abaixo, não. Eu falei, não, como? Não, o senhor não vai com essa canoa daqui para o rio? Eu falei, eu pretendo, né? Se eu não morrer. Ele falou, então tem que ser assim. Eu falei, vai querer abaixar? Eu falei, não, faça como a gente combinou, faça do seu jeito. E 5 semanas depois a canoa ficou pronta e nós levamos a canoa para o Rio de Janeiro. Linda viagem, passa pelo canal do Varadouro, não sei o quê. Só que em Iguape a gente sai para o mar aberto. E quando a gente saiu para o mar aberto, tinha esse cara, estava o Luiz, meu amigo de Paraty, e estava esse cara que dá aula na USP, e foi muito engraçado, porque a gente saiu às 4h30 da manhã, no escuro, e tinha ressaca na Barra. E quando a gente entrou no meio das ondas da Barra, é assustador, tinha ondas de 5, 6 metros, a canoa ia numa velocidade incrível, 18, 17, 18 nós, de repente, ela subia no ar, enterrava na água, 2 metros, saía, nenhuma gota de água entrou. Eu estava em pânico, em pé, não dá para sentar, porque ela pula tanto que você voa se sentar. Esse amigo nosso lá, o Jackson, estava sentado no fundo da canoa, vomitando no próprio colo, e o Luiz estava escorregando no vômito do Jackson. Só que ele fala pra caramba, né? Esses caras da USP falam impressionantemente, né? Não desliga, ele vomita e continua falando. E quando a gente passou no mar aberto para fora, ele, olhando aquilo, a gente estava impressionado com o desempenho da canoa, e ele falou, Amir, que coisa incrível, quanto conhecimento, gente tão miserável, nós precisamos fazer um projeto para ajudar os jovens analfabetos de Guaraqueçaba. E eu estava com tanto medo, tão nervoso, tão preocupado, eu não estava com vontade de falar de filantropia, de filosofia, que ele adora falar de filosofia. Eu fui meio estúpido, falei, que projeto você quer fazer? E a canoa tem um motorzinho. Eu falei, nós precisamos pegar os jovens de Guaraqueçaba e trazer para a Universidade de São Paulo aprender engenharia naval. E quando ele falou isso, eu não tive tempo de raciocinar, eu respondi com o osso do crânio. Eu olhei para ele e falei, não, é tudo que a gente não pode fazer, nós temos que fazer o contrário, a gente tem que pegar as antas que dão aula na Universidade de São Paulo e trazer para Guaraqueçaba para aprender a fazer barco. Tem um tom de brincadeira nessa história, mas é verdade. Falta a gente praticar mais aquilo que a gente ensina hoje, e eu acho que esse é um desafio fascinante, e que aos poucos a gente vai incorporar. É linda a canoa, ela está em Paraty hoje, e o Paraty 2 lembra um pouco essas canoas. Claro, a gente hoje
faz distâncias grandes, em regiões onde o mar é difícil. É muito bacana a experiência de você poder arrastar suas filhas com 6, 7, 8, 10 anos para o Cabo Horn. Assim, elas nem tinham noção do que é passar pelo Cabo Horn, mas é uma pedra imponente. Eu não ligo muito, já passei acho que 80 vezes, 82 vezes no Cabo Horn. Mas é legal ver as meninas batendo os dentes de frio, olhando para a famosa pedra. É legal poder receber gente do mundo inteiro. O Paraty 2 vira uma espécie de atracadouro público na Antártica. A gente sempre está recebendo a visita dos caras mais loucos que é possível imaginar, viajantes. Esse cara aqui viaja, um velhinho que viaja sozinho, a cada 2 anos ele faz uma volta ao mundo nesse barquinho a motor. Dizem que é para se afastar da mulher dele. A cada 2 anos ele vai visitar a mulher dele, 1 mês, e sai numa nova viagem de volta ao mundo. Aqui era um barbudo engraçado que as minhas filhas começaram a chamar de mendigo. Olha o mendigo, o papai é o mendigo chegou, vamos lá, convida o mendigo para jantar. Até o dia que a gente descobriu que ele fala português, né? Puta. E aí, onde a Marina se tornou uma autora. Ela gosta de fotografar e ela fala tanto, que às vezes a gente sobe ela no mastro e larga ela presa lá em cima. E aí a gente vai fazer um café. E eu larguei ela uma vez e ela fez tantas fotos, eu cometi um deslize. Quando ela estava descendo do mastro, eu falei, essas fotos não servem para nada, para de bater foto, Marina. Eu não sabia, tadinha, que ela começou a chorar, quer dizer, ela se sentiu terrivelmente ofendida, e daí para frente ela começou a publicar livros, né? Já está no 4º agora. É muito legal a vida dentro do barco, quer dizer, na cozinha trabalham, às vezes, 7, 8 pessoas ao mesmo tempo, tem sempre gente entrando, saindo. E essa experiência de encontrar navegadores de outros lugares, né? Esse aqui é o barco onde foi morto lá o Peter Blake, que a gente encontra às vezes. Aqui são nossos amigos mendigos também, os franceses. E nessa história, a Marina um dia levou um barquinho escondido, um Optimist, né? E as meninas acabaram velejando de Optimist na Antártica. E é legal você poder ensinar com fatos e não. A Tamara, na primeira viagem, ela ainda estava pequenininha, acho que ela tinha 8 anos, não sei, 7 anos. Falei, papai, é verdade que se cavar um buraco chega no Japão? Eu falei, por favor, filha, comece a cavar. E ela, assim, cavou com energia mesmo, foi embora. É muito legal poder, assim, ver elas encostar. Aqui é outra baleia, quer dizer, são 2 que estão brincando com o botinho. E as criaturinhas, infelizmente, crescem, mas a convivência é muito divertida. E a gente teve, para encerrar, uma experiência que eu adorei ter tido com elas, que foi a história do tesouro, quando a gente escondeu um tesouro na Antártica durante alguns anos. E na primeira vez que foram as meninas, eu fiz a besteira de falar que eu tinha escondido um tesouro. Eu não sabia que tesouros fascinam tanto as crianças nas escolas, né? E na hora em que a gente contou do tesouro, virou um inferno a viagem, porque tinha 5 crianças. Quanto tempo falta para chegar na Ilha do Tesouro? Quanto vamos chegar? Não sei. Quando vamos chegar? Quanto tempo? Está longe. Está longe, está muito longe. Porque você não sabe se vai conseguir chegar. Eu tinha ido para a Antártica 5 ou 6 vezes depois de ter deixado o tesouro e não consegui nem pisar na mesma ilha. Depende de outros fatores, depende do gelo, não sei o quê. E nessa viagem, as meninas infernizando com a história do tesouro, e finalmente, não me lembro que dia, acho que foi no dia 19 de janeiro, chegamos na Ilha do Tesouro, e quando a gente desceu, eu falei para a Marina, temos um problema, Houston. Eu não vou achar o tesouro. A Marina ficou, como não vai achar? As crianças vão morrer de decepção se não achar o tesouro. Por que você não vai achar o tesouro? Eu falei, Marina, eu enterrei esse tesouro em abril, não tinha neve. Nós estamos em janeiro, tem 4 metros de neve. Mas você não tem a posição do GPS? Eu falei, eu tenho, está aqui o GPS. Mas o erro do GPS aqui é 15 metros. Então, o primeiro buraco que eu vou ter que abrir para cobrir o erro vai ter que ser 15 por 15, dá 225 metros quadrados por 4 metros de neve, dá 900 metros cúbicos. Nós só temos esta pá. E assim, eu comecei a cavar no dia 19, lá pelo dia 22, eu estava me aproximando da falência múltipla dos órgãos, né?
E pela primeira vez eu não consegui ouvir de raiva a voz das minhas próprias filhas gritando em círculo: papai perdeu o tesouro, papai perdeu. E finalmente, 3 dias depois, a gente achou o tesouro e na hora de abrir, eu falei, agora eu que não ligo para a religião, essas coisas, falei, eu quero fazer uma cerimônia ecumênica da abertura, vou fazer um altar, e nós solenemente abriremos o tesouro e as crianças vão ficar extasiadas pelo resto da vida. E quando a gente abriu o tesouro tinha um monte de bobagem, a gente inventou a ideia de brincadeira no último dia na Antártica, numa das viagens, e o Flávio botou a Bíblia da mãe dele, o outro botou a carteira, o outro botou um dinheiro, eu botei 2 garrafinhas de Jack Daniels. Bom, quando a gente abre o tesouro, a Nina estava com 6 anos na época, ela olhou o tesouro e falou, ih, tem bebida. Não falou nada. E decepcionou tanto a gente. Quando eu olhei para ela, falei, minha filha, você tem ideia de quantos anos custou para eu poder te trazer aqui para buscar esse tesouro? Não gostou do tesouro, por quê? Ela olhou para mim, papai, por que não tem colares nem pérolas no tesouro? Elas detestaram o tesouro. E uma semana depois, quando a gente foi embora da Antártica, a gente descobriu por que elas detestaram, por uma razão brilhante, porque na cabeça delas, aquele tesouro não era delas, era o nosso tesouro. Tinha bebida, tinha Bíblia, tinha um monte de coisa estranha lá dentro. Na cabeça delas, um tesouro não é alguma coisa que a gente ganha, é simplesmente alguma coisa que a gente deseja e faz. Elas fizeram o tesourinho delas e me pediram para enterrar. Esse tesouro está lá até hoje. Vamos tentar descobrir qualquer hora. Descobrimos que existe um potencial ladrão do tesouro. Um francês, é óbvio. É muito legal ver elas encontrando outras crianças, passando o tempo com os anos. E essa é a casinha que a gente cuida na Antártica há mais de 20 anos, que se tornou um sítio histórico. Eu queria só contar uma história triste para encerrar, que não está no livro, mas essa casinha, nessa janela aqui, existe, não sei se dá para ver aqui, existe uma pecinha de madeira que foi feita pelos construtores da casa no século passado. É um pedacinho de compensado que foi cortado no formato de um pinguinzinho com um cachecol. É lindo como marca isso, é um desenho tão bonito. E desde que eu conheço a Antártica, há 34, 33 anos atrás, todas as vezes, mais de 40 vezes, eu passei nessa casinha e encontrei essa pecinha aqui. Jogada, estava sempre lá. Não tem chave aqui, qualquer um pode entrar. Tem livros incríveis, ferramentas incríveis, nunca ninguém roubou. Infelizmente, o mundo está mudando hoje, e a última vez que a gente passou, o pinguinzinho é esse aqui, é uma pecinha de madeira linda. Eu não sei porque, na última vez que a gente foi lá, a gente tinha visto um bando de europeus bêbados saindo de dentro. Falei, vai acabar, o mundo está ficando muito oportunista. Nós pegamos a pecinha, que é essa aqui, e pegamos um compensado igual dentro do barco. A gente arrancou o fundo de um armário e fizemos uma cópia do pinguinzinho, para ter uma... Falei, vai que um dia alguém rouba. E a gente fez essa cópia, agora eu tenho essa cópia aqui, e quando a gente voltou no ano seguinte, roubaram. Então, a gente está louco para, agora, a próxima vez, levar uma cópia da peça original e colocar de novo lá. Só que agora a gente tem o desenho. Bom, queria agradecer a paciência, espero que vocês gostem do livro. Obrigado.